Olá, quarto ano! Vamos dar início a mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje: pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Pontos cardeais. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra, certo? Existem 4 pontos cardeais. O norte, também chamado de setentrional ou boreal. O sul, também chamado de meridional ou austral. O leste, também chamado de oriente. O oeste, também chamado de ocidente, certo? Observem a imagem. À frente é o norte, nas costas o sul, à direita o leste, que é onde o sol nasce, e à esquerda o oeste, que é onde o sol se põe. Todos os lugares para onde você se deslocar possuirão um ponto de referência. Nas estradas, existem sempre sinais indicativos, como siga em frente, vira à direita. Ao pedir uma informação, você verá que existe um ponto de referência, perto daquela escola, em frente àquela igreja. Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas servem como ponto de orientação. De dia é o Sol. Ele aparece sempre de um lado da Terra e desaparece do lado oposto. Pontos colaterais. Entre os pontos cardeais existem outros pontos, chamados colaterais. Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste. Vejam, esse é o desenho que fica dentro da bússola, certo? A bússola é aquela ali que está ali do ladinho à direita de vocês. É aquela imagem ali é da bússola. Esse aqui é o desenho, esse que está no meio, que fica dentro da bússola. Observem os pontos colaterais. Nessa imagem da bússola tem os pontos cardeais e os pontos colaterais, certo? Vejam, são eles: o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que fica entre o sul e o leste, e o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, certo? A bússola, crianças, é um instrumento de navegação e orientação, baseado em propriedades magnéticas, certo? Pontos subcolaterais. Entre os pontos cardeais e os colaterais existem outros pontos, chamados subcolaterais, certo?
Vejam, essa é a imagem da rosa dos ventos, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A rosa dos ventos é um desenho que aparece no mostrador de bússolas em mapas, em plantas, maquetes, certo? A utilização da rosa dos ventos é extremamente comum em todos os sistemas de navegação, antigos e atuais. Vejam os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os colaterais: noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E os subcolaterais: noroeste, nordeste, nordeste, sudeste, sudeste, sudoeste, sudoeste e noroeste. Certo? Vejam, existem 8 pontos subcolaterais, como nós vimos lá na imagem lá da rosa dos ventos. O nordeste, que fica entre o norte e o nordeste. O nordeste, que fica entre o leste e o nordeste. O sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. O sudeste, que fica entre o sul e o sudeste. O sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste. O sudoeste, que fica entre o oeste e o sudoeste. Noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E o noroeste, que fica entre o norte e o noroeste, certo? Esses são os pontos subcolaterais. Crianças, o tema dessa nossa aula está no nosso livro de Geografia, das páginas 78 até 84. Realizem os exercícios das páginas 81, 82, 83 e 84, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos.